E aí, pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e hoje a gente começa a falar de pandas aqui no canal. Pandas, essa biblioteca tão querida aí no mundo de dados, principalmente com quem trabalha com Python. Quem trabalha com Python, eu tenho certeza que vai gostar bastante de pandas, ou já gosta bastante de pandas. Além de ter esse nome incrível que já nos remete à felicidade, o Pandas é uma biblioteca muito importante para análise de dados, para data science, para todas as aplicações que envolvem dados, pois ele permite trabalhar com dados tabulares, dados heterogêneos, dados ali mais próximos da parte de tabelas, né, com linhas e colunas ali. Para quem vem do lado de negócio conhece bastante Excel, para quem vem do lado de desenvolvimento conhece bastante os nossos bancos de dados, né? Então, não só isso, o Pandas ele permite fazer uma série de integrações com uma série de dados ali bem importantes. E ele, além de tudo, além de permitir fazer esse tipo de análise ali com diversas técnicas interessantes que a gente vai trabalhar aqui, como técnicas matemáticas, técnicas estatísticas e até visualização, ele permite um pouco ali na sua linha básica, apesar da gente ter outras bibliotecas que nos ajudam com isso. O Pandas aí, ele é algo que está presente no dia a dia de cientistas de dados. Eu falo para vocês há anos que todos os dias quando eu acordo, eu trabalho com Pandas, eu faço algum tipo de análise, eu faço algum tipo de tratamento com dados. Então, ele é uma ferramenta muito crescente aí em toda a comunidade, todo mundo acaba conhecendo e gosta bastante de trabalhar com as suas características aqui. E a convenção que a gente utiliza no código é import pandas as PD. Então, sempre quando vocês encontrarem PD nos códigos no mercado como um todo, provavelmente vai estar se referindo a pandas, e essa é a convenção que a gente utiliza ali como boas práticas do mercado, tá? A gente tem dois tipos de estrutura, na verdade são três aqui para a gente entender um pouco mais do Pandas, mas eu deixei bem destacado duas, que são as séries e os data frames. A terceira são os index, né, ou índice, que a gente vai entender um pouco mais o seu funcionamento aqui também. Primeiro, vamos importar aqui o Pandas, e eu separei uma lista aqui justamente para que a gente possa criar uma série e executar um pouco mais do código, né, de como que a gente poderia desenvolvê-la. Então, vamos criar um objeto aqui, onde a gente vai chamar uma série aqui do PD e eu vou passar a lista para que a gente possa fazer essa criação. Se eu peço para que ele execute novamente aqui, a gente vai identificar a lista, né? A gente pode falar para ela como um objeto unidimensional. Quando a gente trabalha ali com pandas, ele automaticamente já aparece o índice para a gente, o índice que eu falei que é um terceiro ponto importante. A gente tem a possibilidade de manipular esse índice aqui, mas até mesmo para orientação para vocês é melhor que a gente deixe sempre como uma linha numérica, tá? Que vai ajudar a gente aqui bastante, mas você poderia fazer uma manipulação e alterar o índice de acordo com a necessidade que você tenha, tá? Às vezes até para apresentação vale você alterar ali, se você quiser fazer, pegar essa tabela e colocar em outro programa, né? Mas a gente fala um pouco mais aqui nas próximas aulas. Toda a série, depois a gente vai ver, né, que a série ela basicamente vai significar ali as linhas dentro desse data frame. Se a gente tivesse uma grande tabela, ele é composto dos nossos valores, que são os values, aqui, ou a gente pode chamar também o index. Então são os dois processos que a gente tem aqui. Aqui ele já mostra que está começando com 0 e para no 4, né? E tem um step de 1 a 1 também. Ele mostra um pouquinho dessas características, né? Um ponto que é até um pouco semelhante quando a gente trabalha com Python, a gente tem a possibilidade de fazer uma seleção direta. Então aqui a gente pode passar o índice que a gente deseja, né? Se eu passar o índice 1, que seria a nossa segunda posição, ele vai pegar o valor 7, né? Que a gente está vendo aqui. E outro processo que a gente tem, né, ainda semelhante ao próprio NumPy, a gente consegue também fazer as suas seleções. Por exemplo, se eu quiser buscar todo mundo aqui dentro dessa série
que seja maior que 2, ele também permite que eu faça seleções e até processos matemáticos ali, quando a gente está falando de série, a gente também tem essa possibilidade. Se eu quiser fazer todo mundo elevado a 2, eu também consigo aqui com uma certa facilidade, tá? Então, muitas coisas aqui a gente viu no NumPy e muitas coisas aqui vão estar presentes no Pandas também. Isso é importante para que a gente possa analisar como um todo, né? Um outro processo, né, uma vez que, como eu falei para vocês, que o índice, né, é importante para a gente, se a gente quisesse estruturá-lo aqui ou fazer algum tipo de alteração, eu deixei basicamente um dict aqui, um dicionário pronto para a gente, e a gente pode criar uma série a partir desses dados, né? Então, se eu chamar aqui o meu objeto 2 e passar o pd.series e passar o sdata, ele automaticamente vai criar uma série para mim com essas informações, sendo que o índice, ele agora é um índice de texto, né? Ele está com os estados aqui e eu tenho alguns valores para esses estados que poderiam ser semelhantes aí, referentes, na verdade, a qualquer tipo de exibição ou cálculo que eu possa trabalhar aqui. Uma forma de manipular também, e até a gente vai forçar um erro, um ruído aqui dentro dos nossos dados, é a gente passar uma lista com os estados que a gente está querendo trabalhar nessa nova série e criar o objeto de séries passando o sdata que a gente trouxe e exemplificando aqui, passando também os estados que a gente quer que sejam compostos aí de acordo com essa série, tá? Essa é uma forma que eu posso criar aqui também, fazendo manipulação de série, caso você queira fazer uma apresentação. Só que olha que interessante, né? Eu passei alguns estados eles estavam aqui, então ele conseguiu fazer a seleção e deixar na ordem que a gente estava esperando, de acordo com a nossa alteração aqui direta. Porém, Rio Grande do Sul, que é um valor que eu não tinha anteriormente no meu sdata, como ele não conseguiu encontrar, ele colocou como not a number, ou none. Então ele falou que os dados ali para Rio Grande do Sul estavam vazios, né? E isso é importante também para que a gente possa ver um pouco de como que é o seu trabalho, como que a gente pode fazer aqui, entender já um pouco como que o Pandas funciona com a sua manipulação, assim como a gente poderia fazer com o NumPy, passando funções diretas, a gente pode passar aqui também com o Pandas. Então, por exemplo, o isNull, eu quero que ele identifique aqui dentro dessa série todo mundo aqui que é nulo. Então ele basicamente traz um booleano para mim de true or false. E se eu quiser pegar todo mundo que não é nulo, eu posso tanto utilizar aqui o pd.notNull e passar o objeto direto. E ele vai trazer essa mesma informação aqui para mim, todo mundo que não é nulo. Ou eu poderia aqui utilizar o till do nosso acento mesmo e executá-lo para que ele seja uma negação, da mesma forma que a gente viu no NumPy que a gente poderia fazer essa negação. Então, muitas vezes, quando a gente for fazer a seleção, a gente pode utilizar essa característica. Vou executar aqui também para que ele traga todo mundo que é nulo e aqui também só para que vocês possam ter uma ideia de como a gente pode utilizar e alterar entre esses dois processos, tá? Um ponto também interessante que a gente tem aqui dentro dos nossos objetos, como por exemplo, eu posso também tanto utilizar uma função fora como ter a minha função embutida. Então, se eu passar isNull, ele vai tentar encontrar aqui todo mundo que é nulo dentro dessa tabela. Então, da mesma forma que vocês aprenderam com o NumPy, por isso que o NumPy é importante, e algumas pessoas às vezes negligenciam o NumPy ali, mas entender sua seleção, você sabe de onde veio, e você consegue manipular aí bem os seus dados, né? Então, essas são formas aqui que a gente pode trabalhar diretamente com as séries. Agora, a gente tem um outro bloco, né, que é o bloco aqui principal que a gente vai lidar, que são os nossos data frames. Um data frame, ele é justamente esse processo que traz as linhas e as colunas, e a gente pode criá-los ali. A gente tem várias formas de criar um data frame aqui, o Pandas ele é bem inteligente e nos ajuda com essa parte da seleção. E eu trouxe aqui já um notebook separado, né, com listas, né?
E ele basicamente a gente consegue criar aqui, a partir dessa estrutura de dados, um novo data frame. Então, para isso, eu vou criar um data frame chamado análise, eu vou passar o PD com as letras maiúsculas no início, né? Eu passo o data frame e pego a minha data, que é o valor aqui que eu tinha trabalhado. Então, aqui eu já criei o meu data frame. Dois pontos legais aqui, que provavelmente, se você for mordido agora por esse mundo de pandas, você vai utilizar sempre. Sempre para dar uma olhadinha ali para ver como são os dados, a gente pode ver o cabeçalho. Para isso, a gente utiliza o head, que é basicamente a gente ter uma visualização das cinco primeiras linhas, tá? Na verdade, não é data, seria aqui análise, eu peguei o arquivo errado, né? Peguei o variável errado. E ele vai mostrar para a gente aqui as 5 primeiras linhas desse data frame. Assim como eu posso utilizar aqui também, dentro da análise, o tail, ou tile, da forma que você preferir falar, que a gente pega as últimas 5 linhas, tá? Um ponto importante, a gente fez um data frame bem pequeno aqui com 6 linhas. E normalmente, isso é muito para quem vem da área de desenvolvimento, que tem uma facilidade de ver a tabela toda, ou até mesmo para você que veio ali da área de negócio, você vai sentir uma diferença que a forma que a gente tem de analisar os dados com pandas, ele é diferente do que vocês vão estar habituados. Porque a gente não necessariamente analisa linha a linha, a gente analisa o conjunto e de repente para ver uma análise, para fazer algum tipo de tratamento, aí sim, de acordo com algumas seleções, a gente consegue identificar essas linhas. Por exemplo, se a gente está tratando outliers ou ruídos dentro da nossa base, a gente tem essa possibilidade de fazer esses filtros. Mas é diferente, a gente não avalia linha a linha, né? Então essa é uma das diferenças que vocês vão sentir aqui. Mas é normal ali no início tentar sempre fazer uma avaliação. Por exemplo, se tivesse 200 linhas, você fazer o head, você vai ver as 5 primeiras. Você fazer o tail, você vai ver as 5 últimas. Mas e os dados do meio? Como é que eu analiso, Rodolfo? Você tem até uma forma de fazer as seleções ali pelos índices, tá? Porque aqui ainda continua a nossa estrutura de índice, né? Mais para frente a gente vai ver filtragem e seleção, mas a gente tem formas diferentes de fazer essas análises, tá? É isso que começa a mudar um pouco do conceito que a gente tem de um panorama normal aí de desenvolvimento ou de análise de dados aqui para o nosso conceito de pandas, tá? Isso é importante ter em mente aqui, dessas diferenças que a gente tem. Um ponto que a gente poderia manipular aqui também, chamando a mesma variável, para a gente criar uma informação aqui por cima, que seria a análise, a gente vai dar um pd.dataframe, a gente vai passar os dados aqui, tá? Que primeiro ele pede esses dados, né? Lembrando, como a gente tem uma função aqui, cada função ele tem os parâmetros por tais que ele seleciona, né? Que são as variáveis que ele espera. A gente pode passar as colunas, tá? E com as colunas aqui, dos columns, a gente pode inverter a ordem, deixar numa ordem que a gente prefira. Por exemplo, se eu quiser passar primeiro o ano, segundo os estados e terceiro a taxa. Aqui ele deu erro justamente porque não está com a primeira letra maiúscula, né, do case aqui, do case sensitive que ele tem, que essa diferença das primeiras letras maiúsculas aqui eu não estava passando, né, por isso que ele deu esse erro. Mas aqui, o que eu fiz? Eu justamente fiz uma inversão da forma como que ele apresenta. Então, toda vez que a gente está criando um data frame, a gente tem a possibilidade de fazer essas alterações aqui de uma forma que a gente possa manipular e deixar da maneira mais agradável, porque não só a parte técnica tem que fazer sentido, mas de fato ali tem que fazer sentido da forma que você vai se sentir, vai estar confortável ali para fazer essa análise. Então, às vezes, mudar uma estrutura de coluna é importante para que você possa seguir. Uma outra forma que a gente pode fazer aqui também, chamando a análise novamente, passando o PD, data frame, com a data e as colunas, tá? Poderia até ter copiado essa linha.
Se eu passar uma coluna que não existe, por exemplo, débito, e pedir aqui para que ele plot não, né? Para que ele apresente as 5 primeiras linhas, ele vai dar essa última variável, essa última coluna que a gente trouxe aqui, como not a number, ou seja, como um valor ali errado, como um ruído, né? Como não tinha valores para preencher, ele automaticamente ele deu para a gente como none. Eu posso também, eu tenho a característica, se eu quiser fazer uma análise e se eu estiver lendo ali de uma outra fonte, isso vai ser importante para a gente, mas eu posso dar uma olhada em como estão essas colunas. Então, se eu passo análise columns, eu vejo quais são essas colunas que estão presentes, tá? Uma dica aqui que é bem interessante quando você está trabalhando com pandas também, se você quiser alterar o nome dessas colunas, você pode, um data frame já criado, você pode receber uma lista aqui com esses nomes. Por exemplo, se eu quiser alterar o débito, deixa eu colocar aqui na frente que faltou o início, eu posso colocar um acrônimo não de débito, mas de débito aqui e eu vou conseguir fazer a alteração dessas colunas, até para a forma de seleção ali depois, ele permite que a gente possa fazer isso. Então é uma forma que a gente tem para manipular e ir alterando um pouco desse layout, né? É um processo que a gente tem ali para tratar. E dentro desse data frame também eu consigo fazer uma seleção por coluna. Então se eu quiser selecionar aqui o estado, ele automaticamente vai me apresentar a série, né, que a gente viu anteriormente, por isso que é importante entender a série e o data frame desses estados, que vão ser todas as informações que estão preenchidas ali para essa coluna estados, tá? Então isso é bem importante ali, a gente vira e mexe vai precisar fazer algum trabalho assim semelhante. E um outro processo também, vamos supor, a gente viu que a coluna débito ela tá sem nenhuma informação que a gente colocou, a gente forçou um erro, a gente pode apagar diretamente essa coluna, né? Utilizando o del. Se a gente colocar del e puxar, ao invés de estados aqui, a gente colocar o débito, ele automaticamente também já vai excluir essa informação para a gente, tá? Então fica só com o ano, estados e a taxa. Beleza? Então são formas aqui que a gente tem ali para vocês terem o primeiro contato e entender certinho como o Pandas ele funciona, como que a gente pode trabalhar com essas manipulações, tá? A gente está utilizando muito o head, utilizou o tail também, mas como esse data frame é pequeno, a gente poderia passar o nome da variável direto. Aí ele ia apresentar 6 linhas, tá? Mas se é um data frame um pouco maior, ele não consegue fazer essa apresentação. Mas só para que vocês tenham uma ideia também que a gente pode manipulá-la e utilizá-la dessa maneira, tá bom? Por último, a outra estrutura também, se eu tiver ali a gente já viu que dentro desses dicionários a gente consegue fazer esse trabalho, né? Se eu quiser alterar e fazer uma alteração basicamente dos nossos índices e deixar as informações aqui um pouco mais setadas para a gente, né? Eu também tenho outros layouts de dicionários, não são todos, é claro, ele tem que estar numa organização ali correta, mas que eu posso criar meu data frame também. Vamos colocar uma análise 2 e vamos criar um data frame a partir desse dicionário com outro tipo de layout. Vamos dar uma olhada aqui como que ficou a apresentação dele com o head. Aqui ele deixou o índice para gente aqui como os anos, né? E separou São Paulo e Minas Gerais aqui como as nossas colunas, né? Se eu quisesse fazer uma alteração e deixar semelhante aqui ao que a gente viu no primeiro bloco aqui desse vídeo, eu poderia fazer, primeiramente, pegar o análise 2 e dar um reset index. Quando eu faço isso, ele automaticamente reseta o meu índice e cria uma nova coluna referenciando o meu índice interior,
quando você está fazendo manipulação de data frame, você vai fazer junções. Isso talvez seja muito importante para que vocês possam utilizar a coluna que estava como índice, que é o caso que a gente está fazendo aqui. Como eu faço esse reset index aqui, vamos ver como é que ele funciona, tá? Eu fiz o reset index aqui, porém ele ainda continuou na mesma estrutura que eu estava trabalhando. Ah, Rodolfo, ele não manteve a coluna aqui. Por quê? Para algumas ações que a gente tem dentro do Pandas, a gente precisa falar para ele que a gente não está fazendo uma análise, que a gente está fazendo uma alteração de verdade. Uma das possibilidades seria a gente colocar um inplace true aqui. Quando eu coloco o inplace true, automaticamente, quando eu executo novamente o meu data frame para ver como ele ficou, ele automaticamente agora ele vai entender que eu estou querendo fazer uma manipulação dentro desse data frame. Uma outra possibilidade seria eu fazer análise 2 igual análise 2 novamente, reset index sem passar o inplace true. Seria uma forma que eu poderia fazer essa alteração também, tá? Beleza. Aí a gente já aprendeu também a fazer as alterações da coluna. Então, se eu passar o columns aqui, sem ser uma função só direto com eles, ele vai aparecer os nomes. É até legal para que a gente possa pegar a mesma quantidade de informações que está apresentando aqui para a gente e passar. Então, se eu vou alterar deixando tudo em letra maiúscula com ano, vou deixar como São Paulo, SP e MG. Por quê? Assim vai ser mais fácil para fazer uma seleção. Mas lembrando que se você for pegar essa tabela e for fazer uma apresentação, colocar num PowerPoint, aqui ele vai dar erro porque eu coloquei como letra maiúscula, tá? Tudo minúsculo, ele tem case sensitive. Mas se você fosse pegar essas informações para colocar no PowerPoint ou mandar para outra aplicação, é bom que você faça uma alteração nos index, né? Se você assim for sua necessidade, altere os nomes das colunas para que fiquem um pouco mais legíveis para quem vai ver essas tabelas, né? Então isso é importante que você tenha em mente, beleza? Então, pessoal, hoje a gente conheceu um pouco mais do Pandas como um todo, né? Entendemos um pouco como que funciona a lógica de trabalhar com data frames e também entendemos um pouco como funciona as séries, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui, comente se você está gostando do curso, se esses vídeos estão te ajudando. Essas interações que a gente tem, até mesmo com compartilhar, nos ajudam bastante aqui com o algoritmo da plataforma para que esse vídeo chegue aqui para muitas pessoas que também estão precisando e me ajuda também aqui no canal. Beleza, pessoal? Agradeço pela sua visualização até aqui, por acompanhar o vídeo e até o próximo. Valeu!